posso deixar de perguntar para você que teve a Pergunta. oportunidade de conviver com ele com uma sumidade dessas. Quem foi o doutor Ivo Pitangui para você, na tua visão, como preceptor aí, como mestre aí para você? Ele foi o médico mais corajoso que eu já conheci na face da Terra. Um médico corajoso, e aquele que sabe que quando ele é coragem, para mim, não é ausência de medo. É mesmo com medo, você vai lá e faz. Mesmo com a chance de dar errado, você vai lá e faz. E aí tem várias histórias que ilustram essa coragem dele, sabendo, cara, isso pode dar muito errado, mas eu vou fazer porque eu acredito no ideal. Vou dar um exemplo, uma história que ele conta. Quando a gente lembra que eu acabei de contar quando a gente fazia as consultas, né, para os pacientes do Pitangui. E no final do consultório sempre tinha uma celebridade que ele recebia, um embaixador, um presidente, uma pessoa famosa. E quando ele recebia essa pessoa, ele chegava para a gente e fazia assim, ó, fazia assim. Quando ele fazia assim, a gente já sabia que a gente atravessava a clínica inteira e tinha que pegar um cafezinho que vinha numa xicrazinha, dois cafezinhos, uma bolachinha e aquele plástico filme em cima. A gente pegava aquele cafezinho e levava para ele tomar junto com a celebridade. Era isso. Daí um dia eu falei, resumindo, a gente ficou um tempo lá, perdeu o voo, estava chovendo. Eu falei, professor, por que essa história do cafezinho? Conta pra gente essa história do cafezinho, né? Daí ele falou assim, e isso depois ele tem num livro dele, ele falou assim, quando eu vim para o Brasil, olha só a história, que ele, quando acabou a Segunda Grande Guerra, teve alguns cirurgiões que ficaram responsáveis pelos soldados de guerra, pelos feridos, que é o Dr. Gilles na França, acho que é o Mackindu nos Estados Unidos, o Kilner na Inglaterra, alguns cirurgiões bem famosos. E o Pitangui foi estudar com cada um deles. Então ele agregou esses conceitos para ele como uma cirurgia plástica moderna, talvez. E quando ele voltou para o Brasil, ele falou assim: eu vou lá conversar com o presidente, com o Juscelino. E aí ele falou assim: quando ele chegou para conversar com o Juscelino, que era ainda no Rio, a sede do governo. Aí ele falou: Juscelino, eu sou o Pitangui, lá de Minas, não sei se você me conhece. O Juscelino falou: claro, te conheço, conheço você, conheço teu pai, também sou mineiro, enfim. Mas o Juscelino falou assim para ele: Pitangui, no Brasil não se começa nenhuma conversa séria sem antes a gente tomar um cafezinho. Quando ele falou aquilo pro Pitangui, ele falou: caramba, é verdade. E aí ele sempre falava isso, ó, não se começa nenhuma conversa séria sem antes tomar um cafezinho. E esse é um ritual que a gente tem quando faz alguma reunião, que você sai para almoçar com alguém, vai fazer alguma reunião, você só começa a falar de negócios na hora do cafezinho. Você almoça, janta, daí é no cafezinho que faz. Isso foi muito legal, porque ele teve muita coragem de chegar e falar, ó, meu sonho é montar a Santa Casa, você pode me ajudar a começar a montar a enfermaria na Santa Casa. E ele foi, enfrentou e foi. Isso eu aprendi com ele, não ter medo de, cara, eu vou lá e vou falar com esse cara. Vou lá e vou perguntar, vou fazer isso foi muito legal. E com isso aí as ideias extrapolaram, né, de os congressos, as homenagens, os instrumentos que ele criou. Pô, imagina, na década de 60 a gente fazer ciência de primeiro mundo, porque ele tinha uma escola, ele criou uma escola de cirurgia plástica com produção científica, né? Imagina, no Brasil, referência científica na década de 60. Ele não tinha computador, era ciência, aquela hard science no sentido de era planilha na mão, as fotos eram slides que a gente tinha que ficar organizando as fotos de slides das cirurgias. Então, imagina o cara para fazer ciência reconhecida mundialmente na década de 60, na década de 70. O cara teve que ter tido muita coragem de comprar desde aparelho de slide, projetor de slide, enfim.